Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai. O Senhor já se faz presente neste lugar, Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, Pai. Senhor, nós glorificamos o teu santo nome, Senhor, através dos louvores, Pai, através da nossa adoração. Mas agora, Senhor amado, nós queremos colocar, Senhor, e expor a terra do nosso coração diante da tua santa palavra. Pedimos, Pai amado, que o Senhor abra as janelas dos céus, Pai. Que os teus rios, Pai, possam correr e trazer, Senhor amado, revelação da tua vontade, teu propósito para as nossas vidas nesta noite, Pai. Que a tua palavra, Senhor amado, seja certeira no coração, Senhor, da tua igreja, Pai. Senhor amado, que o teu Espírito Santo, Pai, possa ministrar muito além que eu possa falar. Pai amado, que o teu Espírito Santo possa levar a tua igreja, Senhor, neste lugar de revelação, Senhor. Neste lugar, Senhor amado, de entender, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que assim seja, Senhor. Que a tua palavra, Senhor amado, não volte vazia, Pai. Antes que ela promova, Senhor amado, o resultado para o qual ela foi enviada a cada coração. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Hoje nós estamos no quarto dia da campanha, né? Dependentes de Deus. Louvado seja Deus por isso. E eu quero compartilhar um texto que está em João, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 4 e 5 e depois do 7 ao 8. Hein? João, capítulo 15, versículo 4. Amém, amados? Eu gosto de ler junto com a igreja. Gosto de participar do pão todos juntos. A palavra do Senhor diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos lá para o versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus por esta porção desta palavra. Amados, nesta campanha de dependentes de Deus, uma igreja dependente de Deus, né? Nós temos aprendido através do Espírito Santo. Nós vimos que aquela mulher do fluxo de sangue, ela conseguiu tocar em Jesus e extrair de Jesus virtude. Nós também vimos no mesmo contexto que Jairo, ao encontro de Jesus, ele pede pela filha, e no mesmo evento, no mesmo contexto, Jesus, ele não saiu do lugar, mas ele liberou uma palavra para Jairo. Se creres somente. Ele falou para Jairo, creres somente. E aquela palavra liberada da boca de Jesus alcançou a filha de Jairo, que não estava presente no momento, mas que estava lá no seu lar, né? A notícia é que ela já não era mais. E a palavra liberada de Jesus alcançou a filha de Jairo.
Então, no mesmo evento, no mesmo encontro, nós temos uma mulher que consegue tocar Jesus e extrair virtude de Jesus. E nós temos Jairo, que chega a Jesus fazendo um pedido pela filha dele. E Jesus libera uma palavra, e esta palavra vai até a casa. Talvez, né, nós vimos aqui o André orando, né, pedindo que tocasse os nossos familiares, né? E isso está muito alinhado àquilo que Jesus fazia. Ele liberava uma palavra, apenas uma palavra. E esta palavra pode alcançar o meu filho, a minha nora, meus netos, os meus familiares. Apenas uma palavra liberada de Jesus pode transformar a realidade da sua casa, da sua família, né? De tudo aquilo que você tem orado e tem pedido, basta uma palavra. E Jesus, ele tem prazer em nos abençoar. Nós vemos também, né, nós temos aprendido que apesar da nossa fraqueza, apesar das nossas limitações, né, nós temos aprendido que mesmo na nossa fraqueza, a graça de Deus liberada sobre nós é suficiente para que a gente possa viver uma vida de autoridade e de milagres. Porque é isso que nós vemos na vida de Paulo. Quando Paulo ora a Deus, Senhor, tira de mim esse espinho. E ele orou 3 vezes para que o Senhor removesse dele aquilo que afligia a carne dele. E Jesus liberou uma palavra. Deus, aliás, liberou uma palavra. A minha graça te basta. Isso fala de uma plena dependência. Que não é na nossa força, não é naquilo que podemos fazer, não é na nossa eloquência, que nós vamos alcançar a autoridade, né, e a plenitude do Espírito. Sim, a graça de Deus sobre nós é que pode fazer com que através de nós possa fluir poder e autoridade. E nós poderíamos hoje, nesse 4º dia da campanha, utilizar muitos textos bíblicos para falar da dependência de Deus. Eu achei assim tremendo isso, porque nós poderíamos usar muitos para falar da dependência de Deus. Mas hoje, né, o Espírito Santo está usando a boca do próprio Jesus para nos ensinar sobre dependência. Aqui nesse texto de João, quem está falando não é um personagem, é o próprio Deus falando. Porque Jesus é Deus, na pessoa do Filho de Deus. Mas Jesus aqui que está falando, é Jesus que está nos ensinando, né, através desses poucos versículos que lemos de João 5. É Jesus aqui que fala, é Jesus aqui que nos instrui sobre dependência de Deus. Eu louvo a Deus pela palavra liberada, porque é muito isso que nós precisamos mesmo. Agora, a questão aqui é como sustentar uma vida de dependência de Deus. Como é que eu sustento uma vida de poder e de milagres? Aqui, amados, nós vemos, né, como eu já falei, da mulher do fluxo de sangue, de Jairo, são eventos bíblicos que nós vemos. Mas como que eu e você, né, que estamos hoje, a nossa história está correndo hoje. A nossa história está correndo hoje. Então, como eu e você, nós vamos viver essa vida de plenitude, essa vida de milagre? Isso, amados, só vai ser possível, segundo a instrução que Jesus dá aqui em João 15, através de um relacionamento diário e íntimo com o Espírito. É como Jesus fala aqui, né? Se vocês estiverem em mim e se eu estiver em vós. Isso fala de relacionamento, isso fala de intimidade, isso fala de vida com o Espírito. É de uma vida no Espírito, é de uma vida com o Espírito. É que eu vou conseguir manter esse relacionamento e tocar em Jesus e ser tocado também por Jesus e receber a porção da palavra que libera poder sobre as nossas vidas. Aquela palavra que você precisa naquele exato momento que você está orando, que você está buscando, o Senhor vem e libera uma palavra.
Assim como ele liberou uma palavra sobre a vida de Jairo, assim como aquela mulher tocou nas vestes dele e foi liberado virtude, assim eu e você podemos extrair de Deus virtude, extrair de Deus uma palavra de direcionamento, de condução das nossas vidas. Mas é necessário que nós estejamos nele. Mas como, né? Estar nele? Através do Espírito Santo de Deus. Então, na medida que eu tenho esse relacionamento com o Espírito Santo, eu posso alcançar esse lugar espiritual em Deus e extrair dele aquilo que nós estamos buscando. Jesus aqui, ele usa essa figura da videira para explicar esse relacionamento. Então, ele fala que ele é a videira verdadeira e que se nós estivermos nele como ramos, como vara, e muitas vezes estamos como varas secas, mas quando nós conseguimos fazer esse enxerto sobrenatural, porque nós somos enxertados, né, amados? Nós somos enxertados nessa videira verdadeira que é Jesus. Quando aceitamos a Jesus como nosso único Salvador, nós fomos enxertados. E aí nós passamos a receber da seiva do Espírito Santo. Passamos a receber a palavra. Passamos a receber o óleo fresco sobre a nossa cabeça. Passamos a receber a revelação do amor de Deus para com as nossas vidas. E aí, essa seiva começa a correr por dentro de nós, através do Espírito Santo, trazendo refrigério para a nossa alma, trazendo vivificação no nosso corpo, trazendo saúde para o nosso corpo. E é através desse relacionamento com o Espírito Santo é que nós vamos recebendo o fluir de Deus. Nós vemos aqui que o Senhor ele nos dá uma instrução, né? No versículo 4, nós recebemos aqui um mandamento de permanência. Esse mandamento de permanência é a base da nossa dependência. Diga para o teu irmão, o mandamento da permanência é a base da sua dependência. Amado, quem é que está liberando esse mandamento aqui para nós? O próprio Jesus. Porque ele fala, ó, está em mim. Jesus está falando, ó, está em mim e eu em vós. Então, é uma instrução que ele está dando aqui para nós. É uma instrução do quê? De que nós permaneçamos ligados nele. Ele está falando, ó, vocês têm que ficar ligados em mim. Então, se nós permanecermos em Cristo, né, nós estaremos dependentes dele. Porque uma vara, se você quebrar um galho de uma árvore, se você quebrar o galho de uma planta e tirar ela do caule ali, ela vai secar, ela vai definhar, ela vai perder a seiva do caule. Assim, nós separados de Cristo, nós não podemos subsistir a esse mundo. Então, aqui, a instrução de Jesus para nós é que nós possamos permanecer nele. E interessante, amados, que esse estar vem do verbo estar, né? Estar é permanecer, é estar fixado. Você está onde agora? Espero eu que você esteja em. Eu quero estar em Cristo, porque é em Cristo que nós vamos realmente alcançar, né, tudo aquilo que nós buscamos do Senhor. E eu não estou falando de promessa, de uma validação para tudo, mas não, viver aquilo que Deus tem para mim, para você. Não aquilo que a gente quer, mas aquilo que Deus tem para cada um de nós, amém? E para isso é necessário esse nível de intimidade que nos conecta à pessoa bendita do Espírito Santo, através do qual nós possamos alcançar esse lugar espiritual em Cristo Jesus. E essa permanência em Cristo e essa intimidade com Cristo, ela fala de uma rendição diária, amados. É de nós estarmos rendidos diariamente através
de uma vida de oração, através da meditação, através da prática da palavra. Porque, sabe, amados, não é uma coisa, é um combo. Né? A nossa vida espiritual é um combo, né? Onde nós buscamos a Deus em oração. Através da oração, o Espírito Santo ministra a direção que nós devemos tomar, o caminho que nós devemos trilhar, e daí a gente sai com aquela instrução e vai aplicar e vai praticar aquilo que o Espírito Santo falou. Porque às vezes a pessoa até ora, fica ali orando. Só que quando ela sai na primeira distração, ela já perde a direção e não vai praticar aquilo que Deus falou naquele momento de oração. Então, nós precisamos buscar essa vida de intimidade com o Espírito Santo para que nós sejamos dirigidos, direcionados para Ele. Para que nós possamos realmente buscar em Deus termos essa imagem e semelhança. Amados, como nós precisamos ardentemente buscar esse lugar de ser imagem e semelhança de Jesus. Porque o mundo está carente de uma igreja que seja realmente imagem. Eu olho e eu vejo, e às vezes eu procuro em mim mesma. Porque o confronto maior é você olhar para si mesmo e buscar o quanto eu estou próximo dessa imagem e semelhança de Jesus. O mundo está carente disso. Então, isso é uma vida dependente. Um lugar onde eu deixo Jesus reinar em tudo. Né? Eu me lembro que quando eu ensinava os meus filhos, eu falava com os meus filhos, e eu falava, olha, quando a mãe não estiver perto, quando o pai não estiver perto, vocês não souberem o que fazer, pensa o que Jesus faria. O que Jesus diria para vocês. E é isso, amado. O que Jesus diria? O que Jesus faria? Então, muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, a gente se perde nisso. Sendo que a gente tem uma referência para viver. A gente tem uma referência para falar. A gente tem uma referência para se vestir. A gente tem uma referência para se comportar. A gente tem uma referência para refletir. Mas a gente esquece. Porque essa palavra aqui, eu tenho certeza que é uma palavra conhecida da igreja. Mas no nosso dia a dia, as coisas nos envolvem, a situação nos envolve, as pessoas nos envolvem. E aí a gente muitas vezes deixa de viver a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, esse lugar de permanência fala de nós refletirmos essa glória de Deus, essa semelhança de Deus. A nossa principal, amados, responsabilidade não é fazer para Deus, é estar em Deus. Então, é lógico que no começo da nossa caminhada cristã a gente quer servir, a gente sai servir, né? E realmente é isso mesmo. A resposta que a gente dá é realmente ter prazer em servir a Deus. Mas uma vida de intimidade é mais do que fazer para Deus. A vida de intimidade é nós estarmos com Deus. Essa é a propositura de Jesus hoje para mim. Né? Nós já vimos que Ele libera poder. Nós já vimos que Ele cura, que Ele salva, que Ele transforma, que Ele ressuscitou a filha de Jairo, que Ele curou aquela mulher que tinha anos, né, com aquela enfermidade. Nós vimos que Deus, por misericórdia, olha para Paulo e apesar da dificuldade de Paulo, Deus libera graça sobre Paulo. E é um dos maiores apóstolos, é aquele que mais escreveu livros. Apesar do espinho na carne dele, da debilidade, da fraqueza, Deus usou ele com autoridade. Tudo isso debaixo de um manto de submissão, de obediência e de graça. Então, hoje, amados, a declaração fundamental da nossa dependência é: sem mim nada podeis fazer. Shuri cantaraba, shuri cantaralaba. Sem mim nada podeis. Nada. E isso, amados, ecoa, não sei para você,
Não sei para você, mas para mim ecoa, né? Porque de verdade, amados, nós não podemos fazer nada. Embora que existem muitos homens prosperando, existem muitas mulheres prosperando, existem muitas famílias prosperando, né? E que não buscaram Deus. Porque você pode falar isso para mim. Ah, presbítero, eu conheço muitas pessoas que prosperam e elas não estão dependentes de Deus. E é verdade. Mas não há nada de divino na vida delas. Não há nada de glorioso na vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão prosperando por sua própria capacidade. E não é errado nós estudarmos, não é errado nós buscarmos conhecer. Não é pecado isso. Mas quando isso toma conta do nosso coração, quando nós nos apoiamos naquilo que nós podemos fazer, aí é o problema. Porque essa vida não vai glorificar a Deus. O que vai glorificar a Deus? A total e plena dependência do Espírito de Deus. Não há nada que nós possamos fazer, não há nada que a gente possa alcançar pelas nossas próprias mãos. Essa frase, né, sem mim nada podeis fazer, ela é uma frase libertadora por um lado, mas é uma frase que nos coloca no lugar de humildade. Sem mim nada podeis fazer. É libertador. Por quê? Porque você sabe que nem eu mesma, quando eu subo aqui, eu subo no temor e tremor. Ah, presbítera, mas você não tem anos aí? Você não fez isso? Não foi lá para Limeira? Não fez seminário? Você não está fazendo isso? Nada disso adianta, querido. Se a graça de Deus não for sobre nós. Nada disso. A graça não se manifesta porque eu sentei num banco e aprendi alguma coisa a mais. Né? Nós realmente, é uma frase que realmente ela nos leva para esse lugar. Por um lado, de você saber que é o Espírito Santo que faz, mas por outro lado, é uma frase que te coloca nesse lugar bem, mas bem humilde mesmo. Que você não pode fazer nada, que não vai acontecer nada se ele não decidir. Então, por um lado, realmente é maravilhoso, mas por outro lado, é um lugar realmente que você fica na total dependência dele. E lá no Antigo Testamento, Deus já ensinava isso para o povo de Deus. Lá em Zacarias 4:6 diz lá, né? Que não é por força e não é por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus já ensinava o povo esse lugar de dependência. Né? Tanto é que em Provérbios fala, né? Uns têm carros, né? Mas eu me apoio no Senhor. Né? Não é o tamanho do exército, mas sim na força do Todo-Poderoso é que nós vencemos as nossas batalhas diárias. Porque eu creio que você tem batalhas diárias como eu tenho batalhas diárias. Mas nós temos vencido essas batalhas na força do Senhor. Na presença e no poder do Espírito Santo é que nós temos vencido as nossas batalhas. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. E o que significa isso, presbítero? Sem mim nada podeis fazer. Significa, amados, que não vai adiantar você aplicar a sua força física, a sua inteligência, a sua capacitação, a sua sabedoria humana, o seu grau de instrução, o seu currículo, as suas indicações, a sua situação financeira. Nada disso pode fazer diferença. Se Deus resolver que você não vai fazer, não vai acontecer. Nós dependemos dessa seiva correndo através das nossas vidas, para que sim, tudo aquilo que Ele colocou em nós, né? Porque Ele colocou habilidades em nós. Ele liberou os dons, Ele liberou a graça de Deus sobre as nossas vidas para que a gente alcance esses lugares que nós buscamos. Então, todo o nosso esforço, todo o nosso talento, todas as nossas boas intenções, separadas de Cristo, são infrutíferas para o reino de Deus. Né?
Agora, é importante que eu e você, nós possamos reconhecer isso diariamente, né? Para quê? Para guardar o nosso coração do orgulho, né? Porque realmente você é uma pessoa cheia de talentos. Você é um filho amado, cheio de talentos, né? Mas como nós temos aprendido, nada é nosso. Tudo veio dele. Se nós temos algo, se nós temos um talento, se nós temos um dom, tudo veio dele. Então nada é nosso, na realidade, né? Nós precisamos sempre trazer isso à nossa memória para que a gente fique bem humilde, né? Reconhecendo que nós dependemos dele, para que esses dons possam fluir, né? Para que os talentos possam fluir. E isso é importante, a gente guardar o nosso coração de todo orgulho, hein? Tiago 4,6, ele também nos ensina, né? Que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, então nós precisamos fugir das soberbas, fugir do orgulho. Amados, é através da intimidade com o Espírito Santo, com essa conexão com o Espírito, né, que vai gerar frutos na nossa vida e que vai gerar o poder na nossa vida. Às vezes nós queremos poder, mas se a gente não estiver ligado, né, através do Espírito Santo, não vai acontecer. Então, esse fruto que fala, né, a palavra, né, de um fruto, esse fruto é o fruto do caráter de Cristo em nós. O fruto é o caráter de Cristo em nós, né? E nesse fruto, que é o caráter de Cristo em nós, há várias qualidades nas quais nós devemos manifestar, por estarmos ligados em Cristo. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, você vai falar, nossa, mas que fruto é esse? Que qualidades são essas? Está lá em Gálatas 5:22, que nós sabemos de cor, né? Mas eu quero compartilhar dessas qualidades do caráter de Cristo, está lá em Gálatas 5:22, né? Porque, por exemplo, eu não sei se o Mário já teve a oportunidade de ler, né? Mas está escrito lá, né, que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio, ou a temperança. Amado, como o mundo está precisando dessas qualidades do caráter. Como eu preciso dessas qualidades. Como você precisa, eu tenho certeza. Mas não só nós precisarmos, nós precisamos ser o canal que flui esse amor, que flui essa paz, que flui mansidão, que flui fé, que flui longanimidade. Como está precisando. De repente o Mário poderia perguntar para mim, nossa, presbítero, mas o que é longanimidade? Longanimidade é a capacidade, é como nós reagimos diante dos intempéries da vida, diante de uma palavra dura, diante de uma afronta, diante de uma humilhação. Como nós reagimos? Como nós respondemos? Isso é ser longânimo. É uma qualidade do Cristo. Você vê Cristo em situações onde ele nem respondia. Ele não respondia. Às vezes, era necessário que ele respondesse. Isso fala de sabedoria. Então, a longanimidade é a capacidade de como nós reagimos. A benignidade. A benignidade, o que é a benignidade? É a motivação do nosso coração, a motivação sincera, correta do nosso coração. É uma motivação benigna, boa, uma motivação correta. Porque pode ter uma motivação, nosso coração pode ter uma motivação distorcida. Então, é uma coisa que eu posso fazer algo
mas não com a intenção de acordo com o coração de Deus. Às vezes, para me mostrar, eu posso ser aparentemente benigna, para me mostrar, para dar uma de boazinha, né? Para agradar as pessoas, para ter a aceitação das pessoas, mas lá no fundo, muitas vezes, não é essa vontade. Então, existe diferença. A benignidade é a motivação alinhada ao coração de Deus. Então, a gente precisa, às vezes, sondar a motivação do nosso coração e perceber em nós se a nossa motivação está alinhada ao coração de Deus. Mas, para isso, é necessário estar em Cristo. É necessário estarmos ligados em Cristo para que Ele venha e corrija o curso da nossa motivação do coração. A bondade é uma das qualidades do caráter de Cristo. E a bondade é o quê? É a prática da benignidade. A benignidade é a motivação, é o desejo de fazer. Mas a bondade é a prática daquilo que veio no nosso coração. Então a bondade é você aplicar e fazer as coisas, servir ao próximo, servir à igreja, servir ao reino de Deus de maneira íntegra. Né? Porque Jesus, ele foi íntegro em todas as coisas. Porque de repente eu posso pegar uma cesta básica e vir aqui na frente de todo mundo, dar uma cesta básica para um necessitado e ainda tirar foto. Isso não está alinhado ao coração de Deus. Né? A palavra do Senhor fala que o que uma mão faz, a outra não deve saber. Então, existe diferença em benignidade, bondade, longanimidade. E tudo isso faz parte do caráter de Cristo. E é tudo isso que eu e você, como igreja, devíamos fazer e praticar. Mas para isso, para a gente conseguir praticar isso, nós precisamos estar ligados na videira verdadeira que é Cristo, através do Espírito de Deus. Por isso que aqui quem está falando é Jesus. Ele está falando, ó, está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. A gente não vai conseguir espelhar se nós não estivermos ligados nele. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira. Jesus está falando, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós, hoje, como igreja, principalmente como igreja, nós não temos opção. Nós precisamos estar ligados. Por isso dessa campanha, dependentes. Não é dependente só para conquistar coisas. Dependente para nós para sermos assim, pessoas que glorifiquem a Deus, pessoas que glorifiquem o nome de Jesus, pessoas que honrem o chamado que nós tivemos. Nós todos fomos chamados aqui. Mário, você foi chamado. Tuquinha, você foi chamado. Todos nós aqui fomos chamados para glorificar o nome do Senhor. Mais do que conquistarmos coisas, é para nós sermos pessoas que glorifiquem o reino de Deus. Amém, igreja? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, os caráteres, uma vida de intimidade com o Senhor, ela vai gerar em nós os frutos e os dons. Os dons estão lá em 1 Coríntios 12, 8, né? Que é a sabedoria, né? Através do Espírito é dado a sabedoria. Para um a sabedoria, para o outro o conhecimento, para o outro a fé, para o outro a cura, para o outro a operação de maravilhas, para o outro a profecia, o discernimento de espírito, as variedades de língua e a interpretação de língua. Então veja, amados, que se eu estiver ligado, se eu estiver em Cristo e as palavras de Cristo estiverem em mim, os frutos vão se manifestar, os frutos da bondade, da longanimidade, os frutos que estão lá em Gálatas 5:22 vão se manifestar na minha vida. Então Deus vai poder me usar, fluindo através dos dons. Cada um aqui tem o seu dom, Deus já deu.
E eu preciso simplesmente estar ligado nele para que os dons possam fluir. E aí nós termos saúde espiritual, a igreja ter saúde espiritual. Nós vamos alcançar esse lugar de manifestar os dons, de manifestar os frutos, na medida em que eu estiver ligado com Cristo. Nós precisamos desse lugar de intimidade. Nós precisamos desse lugar de oração. A oração poderosa, amados, nasce na conexão com o Espírito. A oração poderosa que libera poder, que libera virtude sobre nós. Ela nasce na conexão com o Espírito. Nasce naquele momento que a gente dobra o joelho, né? Alguns às vezes podem dobrar o joelho, mas que esteja sentado, porque Deus não está ligado na sua posição e sim no seu coração. É nesse momento de oração que é liberado unção, poder, sabedoria, direcionamento. Tanto é que Jesus aqui, ele fala: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserdes e vos será feito. Quem que está falando isso, amado? Quem que disse isso? O próprio Jesus. Jesus, ele fala aqui, ó: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras. Por isso, amados, a importância de nós estudarmos a palavra. É importante a gente comer essa palavra, porque Jesus aqui, ele fala que se a palavra dele estiver em nós, tudo que a gente pedir, tudo que a gente quiser, será feito. Não é, logicamente, né, amados? A gente precisa ter maturidade para entender essa palavra, né? Eu quero um carrinho azul agora. Eu quero uma poltrona rosa. Não é? A gente tem que ter maturidade para ouvir isso. É uma oração que esteja alinhada ao coração de Deus. Então, quando nós estamos nele, né? Os nossos desejos e, consequentemente, as nossas orações serão alinhadas ao coração de Deus. Porque quando você está em Cristo, né, com certeza a sua oração vai estar alinhada, porque o Espírito Santo vai falar com a gente, né, e a gente vai fazer a oração alinhada ao coração de Deus. Então a gente deixa de fazer petições infantis e vai orar segundo o propósito de Deus para nós. Porque a oração que na realidade move montanhas, amados, não é aquela oração que tenta convencer ou manipular o coração de Deus. É a oração segundo a vontade perfeita de Deus. E lá em Lucas 22, 42, nós podemos ver Jesus fazendo isso, né? Jesus lá, naquele momento, ele fala: Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Até o outro dia o André pregou aqui, né, para a gente perguntar: Deus, qual é o seu plano? Qual é a sua vontade para mim? Então, quando a gente ora segundo a vontade de Deus, nós vamos fazer uma oração sábia, coerente, segundo o coração do Pai. Amém? E finalmente, amados, né, Jesus aqui, ele, no versículo 8, ele fala: nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando é que a gente vai se tornar discípulo, amado? Quando a gente manifestar os frutos. Esses frutos que eu acabei de mencionar, que está lá em Gálatas 5:22, né? Quando eu manifesto os dons através do Espírito Santo, que está lá em 1 12:8. Então, nós fomos chamados para nós sermos discípulos, mas vamos ser discípulos quando nós manifestarmos, né, essas verdades espirituais para a nossa vida. Por isso é necessário que eu esteja, e é necessário que a palavra do Cristo esteja, que eu e você, querido, possamos buscar esse lugar para que o nosso falar glorifique a Deus, para que as nossas atitudes glorifiquem a Deus, para que a motivação do nosso coração
glorifique a Deus. Para que nossos pensamentos glorifiquem a Deus. Muitas vezes nós somos invadidos por pensamentos que não glorificam a Deus. Mas nós temos o poder de escolha de praticar ou não aqueles pensamentos. Praticar ou não aquelas vontades que não estão alinhadas ao coração de Deus. Por isso, que quando nós estamos ligados, o Espírito Santo vai falar para você, você não deve fazer isso. Você não deve falar assim. Você não deve tratar as pessoas dessa maneira. O Espírito Santo, ele vai te conduzir, ele vai conduzir a sua vida. Amém? Que eu e você possamos viver neste lugar de plenitude do Espírito. Uma vida totalmente dependente. Um estilo de vida que agrade a Deus. Mais do que agradar pessoas, mais do que agradar a você mesmo. Que o nosso estilo de vida possa agradar a Deus. Que o Senhor do alto dos céus possa olhar lá, né? Olhar a vida do Mário, olhar a nossa vida e falar assim, puxa, eu me agrado da tua vida. Estou contente com você. Estou feliz com você. Foi para isso que eu te gerei. Porque a nossa vida não tem sentido, querido, se não for para glorificar a Deus. Nós somos chamados, separados para glorificar a Deus. E assim, na medida em que eu fui deixando, né, aqui passando pela ministração, eu sou a primeira a ser confrontada em tudo isso, né? Eu sou a primeira a receber realmente tudo isso. Então a pergunta para mim, para você hoje, que fica como reflexão é perguntar para nós mesmos, né? Em que você está conectado? A pessoas, a contatos, a situações? Não, nós temos que estar conectados com o Espírito Santo de Deus. Diariamente. Permanente. Não é aquela visita que a gente faz na casa. É estar, é habitar na presença. Isso é ensinado aqui, muito ensinado, né? Nós aprendemos isso. Mas, sabe, amados, a gente sai por aquela porta ali e a gente se pega envolvido com o dia a dia nosso. Mas nós fomos chamados para esse lugar de uma vida, né, que flui, né, que a seiva flui através de nós. E vai alcançar essa geração que está tão carente de Deus. Hein? Que você possa estar conectado na videira verdadeira. Que você possa receber o fluir do Espírito Santo. Que você possa ser cheio da plenitude do Espírito. Que os frutos do Espírito Santo possam se manifestar na tua vida. Que os dons que o Senhor já separou para você possa fluir através da tua vida, alcançando pessoas. Que o Senhor possa te usar para curar pessoas. Que o Senhor possa te usar para liberar uma palavra de graça, uma palavra edificante, uma palavra de fé, uma palavra de coragem. Que o Espírito Santo de Deus possa te usar poderosamente nesse tempo que se chama hoje. Em nome de Jesus. Amém, igreja?